Aí a pessoa fica com medo, né, de ser rotulada daquele jeito e tal. A gente que tá É isso calejado... que eu ia te falar, você não, nenhum momento você ficou com medo, porque se eu sofro ataque numa proporção menor, imagino você. A proporção foi muito alta, Qual foi a pior fase? Foi a pior, foi quando você era atacado mais pelos petistas ou agora do Bolsonaro? Qual Não, foi eles conseguiram, em termos numéricos, né, em termos de volume, serem ainda... Eu tive momentos assim, de muito ataque pelas redes sociais petistas, pelos Maves, pelos blogs sujos petistas e tal. Às vezes você toca numa ferida ali, num nervo, eles vêm em bando, se organizam. Eles querem que você e aí perca tem seu uns órgãos emprego, também. quer que você perca seu Que emprego, quer sempre, tudo. sempre. A tentativa sempre é de cortar a cabeça. A tentativa sempre é de calar a sua voz, justamente porque você está tocando ali em feridas para as quais eles não têm resposta, não têm refutação, não tem argumento em contrário. Então eles pedem cabeça, estou falando eles, militantes de grupos políticos e tal, aqui sem especificar, mas pedem cabeça e celebram, né, quando você sai de um lugar que tem um grande alcance e tal, e aí dizem que a sua carreira acabou. Todo esse monte de babaqui, de coisa ridícula e tal. Coloca jornalista entre aspas, não é? Aquela coisa. E tudo Esse isso. jornalista. Exatamente. E, obviamente, ficam bastante incomodados quando a gente mostra que continua atuando, continua alcançando um monte de gente e continua sendo uma pedra no sapato do poder. E é uma das funções do jornalismo. Mas isso você falou da época dos petistas e a comparação agora com a... Então, eu estava falando que em termos de volume acabou sendo maior. Agora? Né? Agora, justamente por esse domínio maior das ferramentas, pelas ferramentas terem avançado e pelo bolsonarismo, por ter surgido no meio da rede social, pelo menos essa parte mais militante, essa ala mais reacionária, foi maior, sem dúvida. Mas é isso, aí tem muita coisa que está na justiça, tem muita coisa que eles estão perdendo, tem muita coisa que ainda vai ser contada aí da devida maneira. Eu tenho sentido a perda da força desse gabinete do ódio, essa coisa meio bem-vindo de meses a meses. Eu não sei o que está acontecendo, que eles estão perdendo força mesmo. O jornalismo e a realidade, o jornalismo mostrando a realidade e a realidade se impondo com o tempo, fazem uma combinação que certas coisas acabam tendo um desgaste muito grande, né, ou gerando um desgaste muito grande. Eles continuam com tudo isso, mas houve uma mudança ali de como fazer isso. Né? Tem muita coisa que continua igual, tá? Mas houve ali rearranjos durante esse esquema de poder. Então, assim, muitas coisas que eles negavam, estava falando da vacina, por exemplo, né? A realidade vem e se impõe. A gente faz todos os alertas desde o começo da pandemia, porque sabe que uma epidemia não é uma questão de direita ou de esquerda. É um vírus que está solto por aí, de uma maneira invisível e tal, vai infectando as pessoas mais vulneráveis vão morrendo, algumas outras elas acabam tendo sintomas graves e tal, eventualmente morrem por falta de atendimento, porque o sistema de saúde está sobrecarregado e tal. Se você não buscar soluções para esse problema, ou para amenizar esse problema enquanto não tem uma solução maior, esse problema vai ser devastador. E era isso que a gente estava apontando desde o começo. Tudo foi confirmado pela realidade. Essa realidade se impõe. E aí o governo desdenha, porque acha que é uma grande conspiração para derrubar a economia, para ele não ser reeleito e tal, toda essa patacoada, e o número de mortes vai aumentando, o Brasil passa agora de 2.000 mortes por dia, e começa a ver uma mudança de tom, pelo menos nas cerimônias oficiais, ao mesmo tempo que na live o Bolsonaro se mostra o mesmo, né? Porque ele tem aquelas convicções e porque ele pensa eleitoralmente, ele tenta estimular essa mentalidade binária do cidadão, de ser contra ou a favor determinadas coisas que, na verdade, tem 40 nuances, assim, 40 elementos, mas ele quer sempre polarizar. Então, ele está mais preocupado em emplacar narrativas do que enfrentar o problema. O Benjamin Netanyahu enfrentou o problema. Né? A Angela Merkel foi e buscou enfrentar o problema. E isso está acontecendo com vários governantes em outros lugares. Mas ele não. Então, repetindo, o próprio jornalismo a respeito da militância, mostrando quem é que era remunerado em gabinete ali, como eu mostrei, eles se incomodaram tremendamente, né, porque eles não dizem nas redes sociais, então não tem transparência devida e tal, não tem a questão moral, né, aflorada. E tudo isso foi ficando claro para as pessoas, principalmente aquelas que acompanham de uma maneira mais minuciosa o debate político e frequentam as redes sociais. Então aquilo vai caindo pelo ridículo. Da mesma forma, esse comportamento
de sabotagem do combate à pandemia também vai caindo pelo ridículo e pelo rastro de mortes, né, e destruição que o vírus vai causando. Você acha que teve uma mudança do Bolsonaro um pouco pelo efeito Lula dos últimos dias? Ele sentiu tudo que tem um peso eleitoral provoca uma preocupação em relação ao Bolsonaro. Eu acho até que sempre interessou, ele sempre vislumbrou ali uma polarização com o PT, porque, justamente, como eu gosto de dizer, ele tenta se limpar na sujeira petista. Então, toda a sujeira bolsonarista, ele quer que se anule diante da magnitude da sujeira petista, que é um partido que ficou no poder durante 4 mandatos, e teve o mensalão, teve o petrolão, teve esquemas de corrupção muito grandes. Então, ele gosta disso. Ao mesmo tempo, dada a reação que se tem às imbecilidades dele durante a pandemia, por exemplo, tem uma preocupação muito grande de isso ser explorado pelo próprio PT. E aí o Lula tem a sua barra aliviada no Supremo Tribunal Federal, faz um discurso apontando certas verdades sobre o governo Bolsonaro, ao mesmo tempo que mente sobre si próprio. Claro. E mente sobre o seu passado, posa de inocente, né? Reescreve a história e tal, mas sempre no discurso de um populista manipulador, você tem alguns elementos de verdade. Aí ele usa aquilo que está sendo dito de mais concreto sobre a sabotagem, a negligência, a incompetência bolsonarista, e aí, como está muito ruim isso, as pessoas ficam indignadas com isso, várias delas que não têm a dimensão que nós que vivemos a época do PT temos, da sujeira, elas acabam eventualmente até aderindo naquele momento aí. Então, o Bolsonaro fica preocupado, até porque, como ele teve esse desgaste com a população mais instruída e menos dependente do Estado, ele quer atingir cada vez mais a população mais dependente do Estado.